Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. A questão jurídica de hoje será a ação de revisão do FGTS. Neste vídeo você terá informações completas sobre a razão dessa ação existir, quem pode requerer os valores, quais são os prazos, a média dos valores buscados e muito mais. Então, assista com atenção. Muitas pessoas já se informaram sobre o que é e como funciona a revisão do FGTS, seja por meio de informações da TV, internet, por meio de advogados e até propagandas publicitárias. Mas para você que ainda não sabe do que se trata ou ainda está em dúvida sobre alguma informação, este vídeo irá sanar todas as suas dúvidas e lhe ajudar a decidir se vale a pena ou não ajuizar esta ação. A revisão do FGTS foi um dos tipos de ação mais propostas no ano de 2021, causando uma verdadeira avalanche de processos protocolados nas varas da Justiça Federal. O principal motivo para esse ajuizamento desenfreado foi o agendamento da data de julgamento do tema pelo STF, o tema 5090, que infelizmente acabou não acontecendo. O FGTS é uma poupança forçada em nome do trabalhador, que possui duas formas de remuneração, sendo a atualização monetária, de acordo com a taxa referencial, a famosa TR, e a correção monetária, com juros de 3% ao ano. O artigo 13 da Lei 8.036 de 1990 diz que os saldos de FGTS serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para a atualização dos depósitos de poupança e capitalização com juros de 3% ao ano. E é aqui que se encontra o grande problema. Mas por quê? Bem, a poupança é corrigida mensalmente por dois índices distintos, sendo a taxa Selic, a principal, e a TR como uma complementação. Ou seja, somente a TR não tem poder para remunerar os depósitos da poupança de maneira a garantir uma rentabilidade que acompanhe a inflação. E é exatamente isto que ocorre com o FGTS. A taxa referencial não é capaz de acompanhar a variação da moeda. Logo, ocorre uma grande perda do poder de compra dos valores depositados nas contas do FGTS. Ou seja, a rentabilidade é tão pequena que faz literalmente o trabalhador perder dinheiro mantendo o FGTS em conta. Pois se os valores estivessem sendo depositados em uma conta poupança normal, a rentabilidade seria muito maior. Então, se existe uma lei que diz que o FGTS deve render conforme a poupança, e isso não acontece, qual a validade dessa lei? E a situação fica ainda pior se levarmos em consideração que desde 2017 até o início de 2022, a TR estava em zero, não rendendo nada para o trabalhador, ou seja, um verdadeiro absurdo. Vale lembrar que a taxa referencial não é ilegal, pois está prevista em lei, embora já tenha sido declarada sua inconstitucionalidade como índice idôneo para, por exemplo, indenizações trabalhistas e depósitos recursais e condenações contra a fazenda pública. Em razão disso, é necessário que se busque o judiciário para ajuizar uma ação que objetive 1. Declarar inconstitucional a lei que autoriza a utilização da TR sobre o FGTS, 2. Que requeira a utilização de outro índice de atualização monetária que acompanhe a inflação, e 3. Que este índice seja aplicado ao saldo das contas do FGTS desde 1999 até os dias de hoje, para que o trabalhador recupere tudo aquilo que lhe foi subtraído, por uma questão de justiça. Agora que você entendeu a importância deste tema para o seu bolso, vou lhe explicar os requisitos. O primeiro deles se refere ao prazo. Uma grande confusão foi feita sobre o prazo para ajuizamento. Muitos, inclusive, ainda afirmam que ele se esgotou e que não se pode mais buscar este direito. Mas este é mais um equívoco entre tantos outros que cercam o tema da revisão do FGTS, que nem mesmo deveria se chamar de revisão, pois o que se busca é uma troca do índice de atualização monetária. Mas vamos voltar aos prazos. Essa confusão se deu principalmente em função da data em que foram ajuizadas as ações mais expressivas sobre o FGTS. As primeiras ações foram propostas em 2014 e buscavam a revisão desde 1999, e justamente por isso
Muitos ainda acreditam que os valores só podem ser reclamados até 2013, o que não faz nenhum sentido. E esta é uma desinformação que pode prejudicar muito o seu pedido judicial. Então, não acredite em qualquer informação desencontrada que surgir nas mídias, pois o prazo final para você ajuizar esta demanda vai até a data do julgamento do tema pelo STF, que ainda não ocorreu e que ainda não tem data agendada. E mesmo sem a data definida, não vale a pena deixar para requerer os seus direitos em cima da hora. Quem pode entrar com esta ação? Bom, todas as pessoas que tiveram depósitos em suas contas do FGTS desde 1999 até os dias de hoje podem ajuizar esta ação, ainda que aposentados ou trabalhadores que já vieram a óbito. Estando as contas ativas ou inativas, com saldo ou com valor já sacado, ou utilizado para financiamento habitacional. Outro ponto que você também deve entender é que o réu deste processo é a Caixa Econômica Federal, e não o seu empregador. Como a Caixa é uma entidade federal, a competência para julgar este tema pertence à Justiça Federal, e com isso o processo pode seguir por dois caminhos distintos. Para pedidos com valores de até 60 salários mínimos, a ação vai ser proposta perante o Juizado Especial Federal, o JEF. O rito judicial do Juizado Especial é mais célere, menos burocrático e apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, não haver condenação em custas processuais e honorários de sucumbência, se o STF julgar improcedente o pedido, e o pagamento é feito por meio de RPV, a requisição de pequeno valor, que é muito mais rápido para receber, cerca de 90 dias após o trânsito em julgado. Ou seja, se você ganhar, recebe, e se perder, também não paga nada. Mas, para valores acima de 60 salários mínimos, a ação é de competência da Justiça Federal Comum, que é mais lenta e não possui as mesmas vantagens do Juizado Especial Federal. Quanto à representação judicial, o trabalhador pode utilizar-se de 3 opções para requerer os seus direitos. Pode valer-se de um advogado particular, que realizará todo o procedimento jurídico, os cálculos e sanará todas as dúvidas do seu cliente. Pode propor a ação por meio de um defensor público, muito embora a Defensoria Pública da União já tenha emitido nota dizendo ser contrária ao ajuizamento da ação. Infelizmente não concordamos. E pode também dar entrada na ação sozinho, por meio do site da Justiça Federal da sua região, juntando a documentação necessária, as planilhas de cálculo elaboradas e a petição inicial. Mas será se você conseguirá fazer todo este procedimento sem a orientação de um profissional? Bom, deixamos isso a cargo da sua consciência. Como foi dito, além das planilhas de cálculo, um dos documentos fundamentais que devem ser juntados ao processo é o extrato analítico do FGTS. Você pode obtê-lo por meio do aplicativo do FGTS ou pode se dirigir até uma agência da Caixa com o documento de identificação e a carteira de trabalho. Salientamos que você deve ter uma atenção redobrada na hora de baixar o aplicativo, para não baixar aplicativos piratas que podem roubar seus dados e prejudicá-los de maneiras inimagináveis. Agora vamos tratar das possibilidades de julgamento. O tema 5090, que trata do FGTS, está aguardando a decisão final pelo Supremo Tribunal Federal, e são 3 as hipóteses de julgamento mais plausíveis. A primeira hipótese, e menos provável, é que se julgue procedente e favorável a todos, onde todos os trabalhadores terão direito a verem as suas contas do FGTS atualizadas desde 1999 e ter os valores devolvidos. Embora fosse o correto, a União não teria os valores para realizar o pagamento e uma grande confusão se instalaria, pois estamos falando de cerca de 540 bilhões de reais. Logo, tal decisão se torna ilógica, ainda mais se considerarmos a crise sanitária que o país atravessou e a presente crise nos preços devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. A segunda hipótese de julgamento, que esperamos que não ocorra, seria a improcedência total da ação, ou seja, o STF decidir que a TR continua sendo válida como índice de atualização monetária para o FGTS, e ninguém teria direito a reclamar nada. Não acreditamos nessa improcedência,
pois representaria um verdadeiro furto ao bolso do trabalhador, que teve um dano econômico gritante e que ainda terá outros danos causados pela falta de rendimento justo do FGTS. Além de ser uma decisão extremamente injusta, seria altamente impopular, deixando o Supremo em uma posição ainda mais delicada do que já se encontra. Seria uma vergonha histórica. E a terceira hipótese de julgamento, que nos parece a mais próxima da realidade e que vem sendo aplicada pelo STF, seria a procedência da ação, mas com modulação dos efeitos da decisão. Explicando melhor, o STF reconheceria o direito apenas daqueles que ajuizaram a ação para receber os valores pleiteados, e quanto àqueles que não recorreram ao judiciário, ou não receberão os valores, ou terão a aplicação de outro índice de atualização monetária a partir da data da decisão em diante. Esta forma de decisão representaria uma diminuição dos valores a serem pagos e ainda resolveria a questão da falta de rendimento justo dali para frente. O STF tem aplicado este entendimento em inúmeros casos atualmente. Agora que você entendeu quem pode ajuizar a ação, quais os prazos, como funciona a ação e quais as possibilidades de julgamento, aqui vão algumas questões que estão sendo usadas de modo a enganar os interessados nesta ação. O primeiro questionamento muito polêmico é: vou ficar rico com esta ação? A resposta é bem simples: não. Os valores médios após a contabilização estão em sua grande maioria entre R$ 1.000 a R$ 5.000, pois o rendimento é proporcional ao montante depositado e ao tempo de depósito. Ou seja, quanto maior o valor e mais tempo em conta, maior o valor a requerer. Muitas reportagens, postagens e até vídeos na internet dizem que a ação do FGTS vai pagar R$ 10.000 para cada trabalhador. E isso é uma grande mentira. Um exemplo claro disto é uma pessoa que possui R$ 5.000 depositados em seu fundo de garantia desde 2010. Teria como esta pessoa receber R$ 10.000 de atualização monetária na ação de revisão do FGTS? Bem, não é preciso ter diploma de contabilidade para saber que a resposta é não é mesmo? Outro questionamento muito corriqueiro sobre a ação do FGTS é: será se ainda vale a pena entrar com a ação? Para você que está com dúvida se vale a pena ou não reivindicar esse seu direito, lembre que no caso de uma decisão com efeito modulador, apenas quem ajuizou a demanda é que teria direito a receber os valores. Logo, com o ajuizamento da ação, você garante o direito de preferência para receber e não corre o risco de não poder ajuizar depois. Além disso, buscar por aquilo que é certo é um ato de cidadania. Vamos juntos resolver esta questão jurídica. E para você que deseja saber como pagar menos IPTU, é só clicar no vídeo selecionado. Ele é bem curtinho e muito informativo. Deixe seu comentário ou dúvida abaixo. Será um grande prazer interagir com você. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima!